Você está no canal Fundamentos da História. Eu sou o professor Rafael Nunes e hoje nós vamos estudar a Reforma Protestante, principalmente os antecedentes do que foi a Reforma Protestante. Agora que encerramos o nosso estudo sobre o Renascimento, que vai gerar uma série de mudanças na sociedade, vamos estudar a Reforma Protestante. Reforma é o nome que damos à grande revolução religiosa do século XVI, que destruiu a unidade da cristandade medieval. Criou uma nova Europa de estados soberanos e igrejas separadas e perdurou com pequenas mudanças até a Revolução Francesa. Existem duas grandes consequências que podemos citar. Primeiro, uma consequência material, que foi a independência dos estados nacionais, coisa que não havia na Idade Média. Esta independência deu também maior soberania para as monarquias, coisa que também não havia na Idade Média. Sempre bom lembrar que na Idade Média o poder era descentralizado. Com o protestantismo, o poder agora será centralizado e absoluto. E uma consequência espiritual, dada as mudanças da filosofia e da teologia resultantes da Reforma Protestante. Vamos falar agora sobre os antecedentes históricos. Podemos citar três grandes antecedentes que vão minar a autoridade papal de toda a Europa: o atentado em Anane, o cativeiro de Avignon e o grande cisma do Ocidente. Todos esses acontecimentos fizeram o papado perder o prestígio de juiz imparcial da cristandade, levando a Alemanha e a Inglaterra, as principais potências rivais da França, a desconfiarem da autoridade dos julgamentos papais. E isso favoreceu, 200 anos depois, a adesão da Alemanha e da Inglaterra ao protestantismo. Todas essas questões levaram a causar sério dano na autoridade papal, o que preparou a revolta de Lutero. Houve também os seus antecedentes intelectuais. O fim da escolástica medieval, que unia razão e fé, para a escolástica, a razão está conciliada perfeitamente com a fé. A fé e a razão andam juntas. A escolástica conciliava o Aristóteles com a revelação cristã. Nos séculos XII e XIII, começa a existir uma crítica da escolástica. Os principais autores dessa crítica são João Duns Scoto, Guilherme de Ockham, Mestre Eckhart, entre outros. O nominalismo de Ockham negará que através da razão e da metafísica se pode conhecer alguma coisa de Deus. Nega também os universais, proposto por Aristóteles e reiterado por Santo Tomás. Só se pode conhecer os particulares. Isso separará fé e razão, lançando a humanidade ou no fideísmo, num extremo, que é a fé sem a razão, e no outro, o empirismo racionalista, que é a razão sem a fé. O voluntarismo de Duns Scoto negará a analogia ser fundamento filosófico do aristotelismo tomista da escolástica. Esses movimentos filosóficos vão levar ao declínio da escolástica. Com isso, de uma cultura medieval profundamente teocêntrica, paulatinamente vai se transformando numa mentalidade antropocêntrica. Desses movimentos anti-escolásticos nasce o renascimento humanista, que centra seus esforços e foca mais no homem ao invés de Deus. Por isso, uma das características da Renascença será o individualismo motivado por uma elite urbana que buscava sua própria personalidade. Alguns aspectos políticos da consequência da Reforma Protestante será a formação dos Estados Nacionais e o poder cada vez mais centrado nos reis, junto com os interesses da nobreza. Caía em descrédito as ideias tão fortes na Idade Média de nações cristãs lideradas pelo papado.